João 16, do 1 ao 4. Tenho-vos dito essas coisas, para que não vos escandalizei. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo que vos matar, julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai, nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vós recordeis de que eu vou-la disse. Não vou-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Só até aqui, queridos. Vamos fazer uma oração. Pai bendito, te bendizemos, Senhor, mediante essa palavra, meu Pai. Eu rogo ao Senhor que o Senhor nos dê graça abundante, meu Pai. Que não há nenhum tipo de vanglória carnal, Senhor, da minha parte. Que todo esse tipo de sentimento ele venha a ser, Pai, amortecido. E que assim, Pai, o Teu Espírito graciosamente venha, Senhor, falar conosco. Não pela capacidade minha, mas pelo Teu Espírito Santo. Pelo comprometimento, Senhor, que Tu tem com a Tua palavra, com o Teu povo. Que o Senhor venha nos edificar nessa noite, que o Senhor nos dê graça essa noite, e que somos assim, Pai amado, se alegrar na meditação da Tua palavra. Senhor, eu te oro no nome de Jesus. Amém. Queridos, uma situação que ninguém gosta de sofrer é a oposição. Eu nunca vi ninguém gostar e ficar feliz quando está passando por algum tipo de situação de oposição. E o interessante é que oposições são situações que são comuns para nós no nosso cotidiano. Quem nunca já passou uma determinada oposição na empresa que trabalha? Ou você pode passar uma determinada oposição no hábito familiar, ou até mesmo uma oposição em coisas menores, né? Um grupo de pessoas que você faz parte, e ali você começa a fazer algo, e pessoas começam a se levantar contra aquele algo que você faz, aonde não há malícia nenhuma do seu coração, para ter um sentimento de disputa. Só que aos poucos você começa a ver que começam a surgir determinadas oposições contra aquilo que você faz. Às vezes você é um funcionário que procura se esforçar, que procura fazer as coisas corretas, e quando você cuida que não, se levanta alguém ou levanta um grupo de pessoas se opondo contra aquilo que você faz, achando que ao invés de ver as coisas pelo lado bom que você faz, ele se opõe, vendo de uma forma negativa e se opondo contra aquilo que você está fazendo. Ou até mesmo no nosso hábito familiar, às vezes você está procurando ser uma pessoa que começa a tomar boas decisões na sua família ou resolve determinados assuntos, e muitas pessoas começam a se enfurecer, até mesmo nossa família, né? Contra opositores daquilo que nós fazemos. Então, em oposições são situações que nenhum de nós gosta de passar, mas ela faz parte do hábito comum e do nosso cotidiano e na nossa vida, né? Oposições. Porque a verdade é, irmãos, que tudo que nós vamos fazer, em qualquer lugar que a gente for, uma hora ou outra, alguém vai contra aquilo que nós fazemos. No texto, irmãos, que nós vemos, vale ressaltar que Jesus, ele está momentos antes de sua partida, tá? A forma dele falar com os discípulos já tem mudado. Ele já tem falado de uma forma que ele começa a dar conselhos, repletos de sabedoria. Ele também começa a trazer algumas promessas de confortos para os seus discípulos. E ele começa a ter assim Jesus, que bem antes ele pregava a multidões, né, milhares de pessoas, ele começa a chamar os seus discípulos, propriamente os 12, começa a falar de uma forma mais íntima, de uma forma mais particular, e um teor mais aguçado de conselhos, uma forma mais didática de falar com aqueles discípulos. E entre tantas coisas que Jesus compartilha em reta final para os seus discípulos, ele também começa a compartilhar com seus discípulos
principalmente os desafios que virão na sua caminhada após a sua partida. Ele começa a falar para eles e compartilhar com eles que entre tantas coisas que acontecer, iriam ter desafios. E esses desafios iriam exigir deles um alto sofrimento. Ele vai dizer que ele ia ter que morrer, ser ressuscitado. Mas os discípulos iam continuar essa obra. Só que essa obra ia requerer um preço deles. E o preço seria sofrimento. E uma dessas características desse sofrimento é encaixado a oposição que viria. A oposição que viria, ela seria eminente para os discípulos. Então os discípulos, eles iriam ter que sofrer oposição. Oposição por conta de quê? Por conta de sua fé em Cristo Jesus. Então vamos aprender, irmãos, alguns pontos importantes sobre os opositores do Evangelho. Os opositores do Evangelho. Primeira coisa que nós temos que aprender é que é normal sofrermos oposição. Jesus ele deixa claro aqui que para um cristão professo é normal ele sentir ele sofrer oposição pelo evangelho que ele vive e ele prega. Jesus ele fala assim no versículo 1, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizei. Antes de tudo, Jesus diz, eu tenho dito essas coisas aqui para vocês não ficarem escandalizados, para vocês não se assustar, para vocês não achar estranho, para vocês não achar que não é para vocês. E o que é que Jesus está dizendo? É algo comum para o cristão receber oposição pela sua fé. Se nós formos ver sobre a última mensagem que a gente pregou de João, eu acredito que os irmãos lembram, né? Falava sobre o ódio do mundo. A gente lembra muito bem dessa pregação, né? O ódio do mundo. Essa pregação falava que o mundo ele nos odiava por conta da nossa fé. Essa pregação de hoje, Jesus, esse texto de hoje, Jesus ele está dando ainda, continuando, falando sobre isso, né? E esse ódio ele ia caracterizar em uma oposição. Então, irmão, se o mundo nos odeia, se não tem como compactuar o sistema do mundo com o sistema do reino, então, obviamente que nós iríamos sofrer oposição. E se Jesus traz uma verdade absoluta, que nós iríamos sofrer oposição, então é normal e é comum passarmos por isso. Mas por que Jesus inicia falando assim, irmãos? Para que não venhamos desistir e ser pego de surpresa. Tenho-vos dito isso para que vós não vos escandalizei. Para que ninguém venha ser pego de surpresa, né? Para quem é um novo convertido, pode estranhar no começo, irmãos. Certo tipo de conversa, certo tipo de conteúdo, certo tipo de comentário podem abalar sua fé cristã. Eu acredito que uma pessoa que somente ela, nós temos até alguns exemplos aqui, que é cristã, que é crente, que crê no evangelho, e ela mora numa casa onde as outras pessoas são de outras religiões, de outras crenças. Logicamente que no começo essa pessoa pode sofrer oposições e vai sofrer. Eu tenho até o exemplo aqui do meu amigo Alisson, né? Ele é esse exemplo. Eu no início da minha fé também, né? Eu ainda não era casado com a Suzana, até mesmo eu conheci o evangelho através dela. Eu morava numa casa, num lar, né? Eu morava de favor em um lar onde praticamente todas as pessoas não comungavam com a fé cristã. As pessoas muito religiosas de outra religião, e eu passava por oposição naquele lugar, eu passava por deboche. Então, Jesus ele fala isso para que desde o começo, irmão, nós temos que ter o conhecimento de que é comum, aquilo não é normal, né? E nós cristãos temos que enfrentar esse momento de oposição. E Jesus ele está falando isso não para nos amedrontar, não para nos causar temor e a gente sair daqui preocupado, mas pelo contrário, para que tenhamos alegria e ousadia. Porque, irmãos, a caminhada cristã, a salvação ela é gratuita. A gente fala aqui sempre sobre a graça de Deus,
A salvação ela é de graça, é um presente dado por Deus. Obviamente que sim. Não precisa nós pagarmos nada para termos a salvação. Não precisa realizar nenhum tipo de sacrifício para termos a salvação. Isso no quesito salvação. Jesus já morreu na cruz por nós. Ele já se sacrificou, ele já pagou o preço da salvação. Isso no que se diz salvação. Só que no que se diz ao nosso discipulado, aí não. Aí é diferente. O discipulado requer um preço nosso. E entre tantos preços que nós temos que pagar no discipulado, na nossa caminhada cristã, entre esses preços, nós temos que sofrer oposição. E é por isso, irmãos, que a caminhada cristã é assim. Temos um preço a pagar. Lembro muito quando Saulo se converte, né, no caminho de Damasco. Aí Jesus fala com ele, vai na casa de um varão chamado Judas. Lá eu vou mandar um homem de Deus chamado Ananias. Vocês vão orar e você vai ficar bem. E diz que Paulo vai para lá, né? Deus fala com Ananias, vai na rua chamada direita, num homem chamado Judas. Lá tem um homem lá, Saulo. Esse você vai orar por ele. E Ananias replica: Senhor, eu tenho ouvido falar que esse tem causado muitos maus aos teus santos, a tua igreja. Ele tem mandado prender, ele tem mandado matar. Eu vou lá? Esse homem é o próprio demônio vivo para matar os crentes. Eu não vou, não. Rapaz, que cabo ousado. Deus manda ele ir na casa do homem, né? O próprio Jesus fala com ele quer questionar a Deus, né? Ananias é camarada. É que nem diz o nordestino, bom de pé, né? Mas Deus replica: vai, Ananias, porque esse é um vaso escolhido para pregar aos reis. Quem é os reis? As autoridades da época. É como se fossem os presidentes governantes de hoje. Aos gentios, quem é os gentios? A nação estrangeira, de outros costumes, de outras regiões, de outros continentes. Paulo ia ter que fazer viagens missionárias para outros continentes. E aos filhos de Israel, os religiosos da época, os que seriam locais, mas que Paulo também ia ter o privilégio de pregar para eles. Ou seja, o que é que Deus está falando para Ananias? Rapaz, você vai lá, ora por ele, porque ele é um vaso escolhido, é uma pessoa que eu escolhi, e o ministério dele é grande, é fantástico. Só que tem um detalhe do ministério fantástico. No capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, versículo 16, Jesus encerra dizendo assim para Ananias: mas eu mostrarei o quanto ele deve padecer por amor do meu nome. Ou seja, a salvação de Paulo foi gratuita? Foi. Mas o discipulado requer um preço. Ele vai ter um ministério fantástico, ele vai ser salvo, ele vai ser usado na minha presença, só que eu vou mostrar a ele o quanto ele vai padecer por amor do meu nome. E a gente vê isso, irmãos. Essa perseguição, essa oposição do ministério de Paulo. Que antes um homem que era perseguidor, que quando Estevão foi apedrejado até a morte, ele segurava as vestes de Estevão, consentindo na morte de Estevão, o primeiro mártir. Agora era um homem que, após se converter e entrar em Damasco, a cidade a qual tinha um muro muito alto, ele tem que sair de dentro de um cesto, porque ele começa a anunciar a fé que ele tinha em Jesus e começa a sofrer oposição. Ou seja, o opositor de antes começou a sofrer oposição. E aquele homem, irmão, sofreu oposição durante toda a sua vida. Olha o tipo de oposição dele: açoitado por vara, apedrejado até a morte, se não falar em naufrágio, picado por serpente. Ele vai falar também do seu sofrimento, né, nudez, fome. Mas o tanto de vezes que Paulo sofreu oposição. Então a gente pode ver, irmãos, que é isso aqui. É Bíblia. Temos que passar por isso e é normal. Então você que está talvez passando por alguma situação, se está até achando estranho, é normal, né? E outro motivo que nós passamos oposições é porque nós somos testemunhos do Evangelho. Se nós somos testemunhos do Evangelho, obviamente que esse Evangelho vai gerar uma oposição daqueles que não aceitam o Evangelho. Obviamente que nós falamos de Deus, haverá uma oposição daqueles que não conhecem a Deus. Por quê? Porque o mundo odeia tudo aquilo que é concernente a Deus, né? Então, irmãos, se nós formos testemunho do Evangelho, e uma coisa é certa, principalmente hoje em dia, que nós estamos expostos a sofrermos oposição. Por quê? Porque é uma urgência muito grande de pregarmos o Evangelho aos perdidos. Aí você diga: irmão, então eu vou deixar de pregar. For para sofrer oposição, eu vou diminuir aqui. Eu estava pensando até de falar de Jesus para algumas pessoas, vou diminuir, que eu não quero sofrer oposição.
Pelo contrário, há uma urgência, há uma emergência. O alarme está soando cada dia mais para nós pregarmos o evangelho aos perdidos. E o interessante é que mesmo a gente sendo perseguido, somos testemunhos do evangelho. E quando alguém é testemunho do evangelho e está sendo perseguido, isso não é sinônimo daquelas pessoas que nos perseguem atrapalhar a exposição, a manifestação do evangelho, não. Pelo contrário, irmão. Se você tem pregado o evangelho para uma pessoa, ela não tem aceitado, tem servido de oposição. Se você prega o evangelho na empresa, se você prega o evangelho na sua família, se você prega o evangelho na sua casa, enquanto as pessoas não aceitam só proposição, há um grande sinal e uma grande vantagem sobre você de que a sua pregação está sendo verdadeira, a sua fé cristã está sendo aprovada mediante a Deus. E está indo tudo bem. Sabe por quê? Porque um dos maiores métodos de crescimento de igreja, né? A gente não gosta, eu não gosto, é nós passar oposição e sofrer. Quem é que gosta de sofrer? Não sei, hipócrita. Ninguém gosta de sofrer. Mas quando passamos por perseguição, por sofrimento, enquanto estamos pregando o evangelho, orando, buscando a Deus, amando as pessoas e a pessoa repudiando a nossa pregação, é um dos maiores métodos de convenção que Deus usa. Se nós formos usar o exemplo da igreja do primeiro século, foi assim, irmãos. Era governador se levantando, se opondo contra a igreja, perseguindo os cristãos, perseguição ferrenha. O que foi que a gente falou? O que foi que Jesus fez? Jesus converteu um dos principais perseguidores da igreja do primeiro século, chamado Saulo. E quantas conversões vieram através das perseguições? Rapaz, pegam Estevão, o primeiro mártir, apedrejam ele até a morte. Ah, estamos fazendo mal, vamos acabar com os cristãos. Sabe o que acontece? Diz os historiadores, e nós temos também exemplos bíblicos, principalmente na igreja, se eu não me engano, da Antioquia, que houve uma dispersão naquele momento. Os crentes que estavam só em Jerusalém, acomodados em Jerusalém, quando teve o apedrejamento de Estevão, que eles pensaram, rapaz, eu vou sair. Viajaram para outras nações para longe, e quando chegaram lá, começaram a pregar o evangelho. Quando Paulo e Barnabé recebem um chamado para ir para Antioquia, lá já tinha um monte de crente, através da morte de Estevão. Então a gente pode ver que nem uma oposição, que nem uma perseguição impede a igreja de crescer. Diz que os cristãos dos primeiros séculos eram levados para a arena para serem comidos por leões, famílias, sendo levados para as arenas. Diz que na inauguração do Coliseu, diz, irmão, que o que foi morto de cristão nas arenas não foi pouca coisa. Mas diz, irmãos, que algo inusitado acontecia. Eles entravam na arena, tão convictos de sua fé, que diz que quanto mais crente morria, mais crente se convertia ao Senhor Jesus. Há um dos pais da igreja, se eu não me engano, é Tertuliano, que vai dizer que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Então perseguição, oposição não vai impedir da igreja avançar, não vai impedir do evangelho do reino ser pregado, não vai impedir das pessoas se converter. O exemplo de Paulo. Paulo foi preso, mas morreu insalubre. Muitos pensam, é o final. Não. Paulo ganhou muitos soldados romanos através da pregação do evangelho. Tem uma epístola que quando ele vai falar, ele roga, né? Pelos que são da casa de César. Tipo assim, me desculpa eu ter esquecido a referência, mas só sei que Paulo ganhou muitos soldados, né, para Cristo através da sua prisão. Ou seja, irmão, nós temos a responsabilidade de testemunhar o evangelho, embora nós tenhamos passando por dificuldade. E nós temos que pregar o evangelho até mesmo para aquele que nos opõe e um dia quiserem ouvir. Eu lembro muito, irmãos, de um filme, não sei se os irmãos já assistiram, porque quantas histórias existem de pessoas que eram opositores do evangelho e se converteram. Tem um filme, tem um livro que se tornou no filme, A Cruz e o Punhal, que fala a história da conversão de Nick Cruz, né? Nick Cruz era um gangster, né? Na Times Square, um bairro rico, né? Lá de Nova York, né? Estados Unidos. Um evangelista vai pregar o evangelho naquele lugar, chamado David Wilkerson.
saudoso pastor David Wilkerson, né, nome de Deus, começa a pregar o evangelho aos gangsters. Tinha muita gangue naquele momento, naquele tempo, né? E através das suas pregações, né, tinha um dos chefes de gangue que começou a se opor a David Wilkerson. E David Wilkerson pregando, até que um dia, né, em um culto que o pastor David Wilkerson realiza, duas gangues rivais têm a ideia de aproveitar aquele momento do culto e ter uma disputa, uma batalha naquele momento. Mas quando eles foram para brigar, pararam, esperaram, e foi tudo estratégia. Eles foram para assistir o culto, mas no final brigaram. Mas quando eles começam a assistir o culto e o pastor David Wilkerson começa a pregar usado pelo Espírito Santo, no final da pregação, o primeiro que se converte é um homem chamado Nick Cruz, que era o líder de uma das gangues. E ali naquele dia, irmão, não tem disputa, não tem batalha de gangsters, não. Mas tem uma pessoa se rendendo ao Evangelho de Jesus Cristo. Eu não sei se ele ainda é vivo, até um tempo desse ele era, Nick Cruz, né? Se converteu. E muitos gangsters foram convertidos. Um homem que era de influência, né? Era líder, né, de uma gangue naquele lugar, se converteu, né? Se converteu ao Evangelho. Eu tenho um exemplo, irmãos, de uma pessoa na antiga empresa que eu trabalhei, que era um rapaz assim, num aspecto assim, muito mal encarado, e tinha um rapaz que trabalhava comigo, foi demitido e colocaram um para aprender. Rapaz muito mal encarado, eu ai, trabalhar com esse rapaz, essa cara ruim aí, essa cara de um pitbull. E o que é que acontece, irmão? Aquele rapaz começou a trabalhar e eu comecei a pregar o evangelho para ele, pregar. Tinha vezes que ele aceitava, tinha vezes que não. Até que teve um dia que ele se revoltou comigo e disse assim: rapaz, negócio de igreja, que negócio de evangelho, preciso ir para a igreja não. E assim, irmão, eu fiquei tão desanimado naquela hora, eu vim para casa. E quando eu cheguei em casa e meditando nisso, no meu desânimo, Deus me inquietou. Rapaz, ora mais ainda pela vida dele. Continuei orando. Eu sei que o tempo foi passando e eu pregando. Quando foi no outro dia eu estava pregando de novo. Só sei, irmão, que um ano depois, aquele rapaz, ele ligou para mim, dizendo que tinha confessado o nome de Jesus. Até a última vez que eu vi aquele rapaz, ele tinha se convertido, passou a congregar na igreja, conheceu uma jovem, se casou. A última vez que eu vi ele tinha uma filhinha. E aquele jovem, né, que agora é um homem, ainda continuava nos caminhos do Senhor. Então a gente pode ver, irmão, que nenhuma oposição é impossível para que Deus possa salvar, para que Deus possa agir. Independente de irmão, você não viu quem é a peça, independente de quem seja. Temos o nosso próprio exemplo, né? O pastor Marcos sempre fala aqui, quem era ele antes? Ele era um opositor antes. E a gente vê o seu amor pela obra hoje em dia. Então o que nós temos que fazer é pregarmos o Evangelho. Igual Paulo vai dizer lá em Romanos 1,16: não me envergonhe do Evangelho de Jesus Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Mas outro motivo, irmãos, que é comum nós sofremos oposição, é por causa da batalha espiritual a qual nós passamos. Essa previsão de oposição nos lembra a realidade da batalha espiritual a qual nós estamos sujeitos. Não é uma oposição física, mas espiritual. Devemos combater, irmãos, com sabedoria. Muitas vezes, se você está sofrendo alguma oposição, muitas vezes, irmãos, ficar em silêncio é uma forma muito útil da gente ganhar essa batalha. Na batalha de oposição, nem sempre o que fala muito é o que ganha. A Bíblia fala de nós sermos prudentes no falar, estar mais a ouvir do que a falar. Então não é porque você tem a sua fé cristã, você hoje se alegra e alguém se opõe, você na primeira momento vai falar. Até porque às vezes as pessoas são maliciosas, usadas até mesmo pelo inimigo e querem nos pegar em algum erro de palavra, né? Então temos sabedoria e discernimento no momento de ficarmos calados muitas vezes. Jesus, mediante a Herodes, quando é perguntado uma determinada coisa, mediante a multidão, ele fica em silêncio.
Por quê? Porque aquele momento não era o momento dele falar. Porque quanto mais em silêncio nós ficarmos, irmãos, mais quando tivermos no porto, for o momento certo de nós falar, mais algo sábio nós terá para sair da nossa boca. Mas, às vezes, testemunho da verdade com sua vida. Um bom testemunho é mais do que muitas pregações, tá certo? Ele converteu, eu sou crente, meu marido não é crente, eu sou crente, minha mulher não é crente, eu sou crente, crente. Muitas vezes a maior pregação é uma vida reta, consertada, regenerada daquele que verdadeiramente se converteu ao seu Jesus. A própria Bíblia vai dizer que aquelas mulheres que têm seus maridos descrentes, ganhem eles sem palavra. Rapaz, sou doido para que meu cônjuge me acompanhe, ganha ele sem palavra, com bom testemunho. Se ele não te impede de vir para os cultos, se ele não te impede de aprender, se ele não te impede de você estar na igreja, é um bom sinal. Continua dando bom testemunho. Do mesmo jeito serve para todo mundo, vai dando bom testemunho. Não tem um dos melhores métodos de influenciar as pessoas do que o bom testemunho. É uma forma de mostrarmos firmeza, né? E mostrarmos firmeza para aqueles que nos escutam. E já viu aquela história do homem? Acho que eu já falei essa história muito aqui, vou falar de novo. O homem ele se muda, vai para uma rua, vai morar de lado com... Ele é crente, um irmãozinho é crente, vai morar numa rua e vai morar no seu vizinho descrente. Só que ele trata muito bem o seu vizinho. Todo dia, ao momento dele sair para trabalhar, ele cumprimenta seu vizinho, um cara legal, sabe? Irmãozinho legal, crente legal. Sempre que o seu vizinho precisava de alguma coisa, ele ia lá, ajudava, né? Uma pessoa prestativa. E o vizinho, ele não gostava muito de crente não, mas começou a ter um apreço com aquele vizinho dele, crente. Rapaz, eu não gosto de crente não, mas esse crente aqui, ele é legal. O tempo se passa, anos. No dia, no culto, na igreja daquele irmãozinho, quando ele olha, o vizinho dele, desse crente, entra. Senta lá atrás. E no final, ele chega e diz: hoje eu quero confessar ao Senhor Jesus. O irmãozinho crente começa a chorar, mas de remorso. E chega para ele e diz: rapaz, eu nunca convidei você para vir para um culto. Eu nunca expus o evangelho para você e hoje você confessou a Jesus. Eu tô com vergonha de mim mesmo. E ele disse: não esteja. Eu só tô aqui por causa de você. Porque de tanto eu olhar o seu trato comigo, de tanto olhar você lá na rua, o seu jeito de ser, eu dizia assim: eu não gosto de crente, mas se um dia eu for crente, eu quero ser igual ao meu vizinho. Então o bom testemunho, irmão, ele tem a capacidade de influenciar as pessoas positivamente. Igual o mau testemunho tem negativamente. Quantas e quantas a gente já viu essa frase? Para ser crente, Deus me livre ser crente igual fulano de tal. Isso é triste, né, irmãos? Então é isso, né? Mas Jesus, né, diante dessa oposição, é normal sofrermos oposição? Esse é o primeiro ponto. Sim. Só que também, irmãos, ele promete estar conosco nesses momentos. Jesus, ele está conosco, né? No texto que a gente leu, não está falando, mas ele está mais nas pregações futuras, ele vai falar e eu vou adiantar isso. Ele estará conosco. Jesus está gentilmente nos alertando sobre a oposição que viria à frente, nos preparando para nos permanecer firme com a fé. Jesus sabia, irmãos, que os seus discípulos, e não somente eles, nós, sentiríamos medo. Mas Jesus, ele não quer que saiamos daqui hoje assustados. Não vamos sair daqui assustados, não. Pelo contrário, ele quer fortalecer a nossa fé, para nós permanecer mais firmes na sua palavra. Porque nós teremos a providência maravilhosa de Jesus contra as oposição. Ele está conosco. Não estamos nessa batalha sozinhos. Não estamos aqui batalhando como órfãos. Nós temos um Pai. Nós temos um Deus. É o mesmo Deus que quando Saulo ele cai por terra, ele diz assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta: quem és tu, Senhor? Só Jesus persegue. Saulo perseguia a igreja. Mas Jesus disse: você está perseguindo é a mim. Porque quem persegue a igreja, persegue Jesus. Ninguém persegue um servo, irmão, antes de afetar também o seu dono. São propriedade de Deus. São propriedade de Cristo.
Então tenhamos convicção nos momentos de oposição, de perseguições em nossa vida, que Cristo está conosco. Isso Ele nos prometeu, estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Não somos pessoas solitárias. Todos podem nos abandonar. Quer um exemplo? Paulo. Paulo está preso, pregou o evangelho a todo o continente asiático, fundou diversas igrejas. Um homem muito conhecido numa época que não tinha internet, não tinha telefone, não tinha a forma de comunicação, era da mais primitiva possível, mas um homem famoso, conhecido, um homem que abalou o mundo naquela época, apóstolo Paulo. Maior missionário que já pisou nessa terra. Mas um homem preso, uma marmota insalubre, sofrendo. E ele vai dizer, irmãos, lá em 2 Timóteo, capítulo 4. Ninguém veio me assistir na minha primeira defesa. Ninguém assistiu Paulo na primeira defesa. Talvez ele olhava para a porta e dizia, vai entrar algum crente. Vai entrar pelo menos um soldado, né? Um soldado dá para entrar mais disfarçado. Ninguém imaginar que ele é crente. Ninguém assistiu. Nenhum crente foi assistir o apóstolo Paulo no primeiro julgamento dele. Parece uma sensação que nós sentiríamos como de desprezo. E sabe o que é que Paulo completa? Ele diz assim, mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu. O Senhor Jesus assistiu Paulo. Então, irmãos, é muito melhor, ao invés de ter uma multidão nos assistindo, mas Cristo nos assistir nos nossos momentos de solidão, de fraqueza e de dificuldade. Ele prometeu que estaria conosco. Então temos que nos manter fiéis, irmãos, à palavra de Deus, independente da circunstância. Independente da circunstância. Então é normal, irmãos, sofrer oposição. Esse foi o primeiro objetivo. Mas o segundo objetivo, a gente pode ver que a oposição ela é gerada pela ignorância, falta de conhecimento. Versículo 2 ele vai dizer assim, do texto que a gente leu. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará de fazer um serviço a Deus. Em outras traduções, acha que está fazendo um serviço a Deus. E ele termina assim, isso vos farão porque não conhece ao Pai nem a mim. Ou seja, irmão, daqueles que têm ignorância, é ignorante. E nós sofremos oposição por causa disso. Porque as pessoas não conhecem a Deus, por falta de conhecimento de Deus. Daqueles que são de muitas vezes de falsas religiões. As pessoas dizem que ser crente é uma invenção. Ah, rapaz, quer dizer que tu agora inventou de ser crente? Pois eu não sou da minha religião a qual eu nasci. A pessoa pensa, acha assim. Ah, rapaz, fulano de tal fez tudo que não presta, agora inventou de ser crente. Ora, se era a luz no fim do túnel, se era a última saída, se talvez para muitos o que passava dali seria um abismo, uma morte, final da linha. Obviamente, a melhor invenção, a melhor coisa que uma pessoa decide ter é confessar o Senhor Jesus Cristo, é confirmar a compreensão do seu santo evangelho. Mas as pessoas não nos entendem, por falta de conhecimento, nos criticam por não entender a nossa fé. E às vezes, irmãos, as oposições vêm de pessoas queridas, pessoas que a gente quer bem. Muitas vezes não vem daquele seu fulano de tal, que a gente mal conhece, nem tem muita intimidade não. Às vezes vem do nosso lar. Às vezes vem de colegas de trabalho, de pessoas queridas. Como exemplo do período das trevas. O período das trevas, no século, se eu não me engano, século XVI, né? Onde é instituído o papado. E aonde ali o pessoal é conhecido como período das trevas, por quê? Por conta da falta de exposição da Bíblia. A Bíblia não era lida, a Bíblia ela ficava num lugar, só quem podia ler eram os líderes. O povo não tinha acesso da Bíblia como a gente tem hoje. Então é nomeado como período das trevas, porque o pessoal não tinha acesso à luz que ilumina o coração do homem, que é a Bíblia. Então era total falta de conhecimento, um período de falta de ignorância extrema. Mas Deus, através de um homem chamado Lutero, o levanta, traz suas 95 teses contra a Igreja Católica,
e suas 95 teses são revolucionárias contra aquele período das trevas. E a luz, que é a palavra de Deus, começa a chegar à população pobre, e não somente aos religiosos. O povo começa a ter contato com as Escrituras. E é um movimento que começou de lá, irmãos, e foi sendo aperfeiçoado. Hoje nós usufruímos também desse movimento, mas que a gente pode ver que foi um período difícil, que começou por conta da ignorância das falsas religiões. Mas nós muitas vezes, irmãos, passamos por ignorância de próprias igrejas evangélicas. Existem muitas igrejas evangélicas, muitas vezes de uma linha mais modernizada, onde muitas vezes tem uma doutrina, a qual a doutrina contrária de Cristo. A doutrina de Cristo é totalmente contrária a determinado tipo de doutrina, principalmente uma doutrina pragmática, religiosa. Essa palavra pragmática é fazer algo para dar certo. É uma filosofia que vai dizer algo que é feito independente dos métodos para dar certo. Pragmatismo é isso. Eu estou fazendo isso aqui, não está muito de acordo com as Escrituras, mas se dá certo, mas se alcança resultados, então nós vemos com bons olhos. E é por isso que nós vemos muitas igrejas hoje, pregadores que pregam prosperidade. Ou seja, a teologia da prosperidade, muitas vezes uma prosperidade que não está na Bíblia. Onde tem trocado pregações que falam sobre o sofrimento, que falam sobre o reino de Deus, que falam sobre a cruz de Cristo, que falam sobre a necessidade de santificação, e tem trocado para um outro evangelho, um evangelho fácil. Um evangelho pragmático da prosperidade. E a gente vê essas igrejas que pregam prosperidade, esses pregadores que pregam prosperidade, milhões de seguidores. As igrejas lotadas. Por quê, irmãos? Porque é uma forma de atrair pessoas. Quem é que não quer ficar rico? Quem é que não quer ter prosperidade? Então a gente pode ver os métodos pragmáticos. Nós não somos melhor do que ninguém, somos imperfeitos. A gente poderia aqui, irmão, falar de prosperidade, dar exemplo de prosperidade e usar isso para atrair pessoas. Mas uma pessoa, irmão, imperfeita, mas que entende a seriedade do evangelho, ele jamais vai atrair pessoas por prosperidade. As pessoas têm que ser atraídas pelo evangelho do reino, é pela exposição fiel das Escrituras. Prosperidade passa, a vida é um conto ligeiro. Você já viu o carro de mudança em enterro? Já viu o enterro subindo e o carro de mudança atrás? Não tem. Prosperidade passa, acaba. Não levamos nada com a gente. Mas isso aqui, se entrar no coração do homem, se converter o homem verdadeiramente, isso aqui vai fazer o levá-lo para as mansões celestiais. Onde a Bíblia vai dizer que Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, não haverá nem morte, nem tristeza, nem dor. Então, irmão, jamais ficar carro na garagem, nenhum tipo de sofrimento, vale a pena trocar isso pelaquilo que Deus tem preparado para nós, pela vida eterna. A Bíblia vai dizer que o homem foi posto a morrer somente uma vez, depois segue-se o juízo. Aquele camarada que teve tudo bem financeiramente, se ele não creu nessa palavra, pronto, se encerrou ali. Vai mediante um juiz reto, perfeito, a qual não pode ser comprado, precisa nem de testemunha, tudo ele vê, e será julgado e condenado. Enquanto um homem não teve nada, sofrimento, doença, morando na casinha de taipa, não sei, debaixo de uma ponte, não sei, morando de aluguel, não sei, problemas e problemas, mas ele acreditou nisso aqui. Passou a vida toda, faleceu. A Bíblia diz que ele é levado para um ambiente totalmente diferente. Seus pés vão pisar numa rua de ouro e de cristal. Nunca mais terá sofrimento, nunca mais sentirá dor, nunca mais sentirá doença. E não é por 1, por 2, por 3 anos, por toda a eternidade. Então a gente pode ver, irmãos, que a pregação do evangelho é muito séria.
E a gente pode ver palestra de autoajuda, confissão positiva, campanhas místicas. Hoje em dia só que tem culto de quebra de maldição, culto das primícias, culto do milagre. Tem igrejas que fazem show em nome de Cristo, arraiá gospel, boate gospel, rave gospel. E Paulo prediz, irmãos, na igreja de Éfeso, que ia entrar lobos, que iam afetar aquela igreja. Paulo também prediz que as pessoas nos últimos tempos não suportariam a sã doutrina, mas iriam procurar mestres e doutores segundo seus próprios desejos. A gente vê hoje em dia, rapaz, aquele tipo de pregação ali, ela é um pouco mais áspera, eu não gosto não. Mas o pregador ali, irmãos, que prega a prosperidade, que prega a chave da casa, a chave do carro, segundo seus próprios desejos. Tem gente, irmão, que nem para em igreja nenhuma. É só de igreja em igreja, de igreja em igreja, à procura de satisfazer seus desejos numa pregação carnal e terrena. Irmãos, o que nós temos que procurar na igreja, não existe igreja perfeita. Não existe ministério perfeito, mas o que nós temos que procurar numa pregação e no ministério é uma pregação que não venha satisfazer a nossa carne, mas venha satisfazer a nossa alma, que venha daquilo que o homem mais precisa, que é paz para a sua alma, satisfação para o seu coração atribulado, e essa satisfação não está nas coisas materiais. Continuando nesse contexto, tá não, irmão, tá cheio de ímpio aí que tem coisa. Imagine, cantor famoso, ator de Hollywood, que o que ele quiser fazer financeiramente falando, ele faz, porque ele tem poder através do dinheiro. Mas quantos e quantos no final dão cabo de sua própria vida? Ou seja, nos mostrando, o dinheiro traz felicidade, em excesso não traz. Não traz. O que nós temos que ter é contentamento com aquilo que Deus tem nos dado. Contentamento. Esteja contente com sua vida. Podia ser pior, podia. Você hoje tem um evangelho, você hoje está enxergando, antes você era cego e não tinha um evangelho. Hoje você está caminhando para a mansão celestial, antes você caminhava para um abismo. Hoje você está caminhando para o paraíso, antes você estava caminhando para a condenação eterna. Então, tem motivo para estarmos contentes. E muitas vezes, irmão, temos oposição de igreja, muitas vezes, que se diz evangélico, mas num ritmo legalista. A doutrina de Cristo é totalmente contra o legalismo religioso. Quantas igrejas, irmão, vivem pelo caminho do extremismo? Uns seguem pelo caminho de uma libertinagem, ou mais liberal, é um extremo, escarnecendo assim do evangelho, não levando o culto de uma forma solene, fazendo todo tipo de show, é um extremo. A outra extremo legalista, que leva pelo caminho extremo do legalismo, impede muitas vezes disciplina os membros por fazer alguma coisa. Rapaz, irmão Alisson, né? Hoje ele cortou o cabelo dele, degradê. Disciplina. O irmão Ednardo, eu tava vendo aqui, foi pra praia, não sei nem que o Ednardo foi pra praia, eu não sei não, Ednardo, tu foi pra praia. Vi ele de bermuda, disciplina. Por métodos sutis, disciplina os membros. Mas, que são coisas que eles acreditam que é pecado. Mas eles são omissos, como tem um membro em adultério, em fornicação, onde muitas vezes acha normal o pastor e membro estar no segundo, no terceiro casamento. O camarada tá lá, vivendo uma vida toda desmantelada, mas porque usa uma calça comprida e não usa uma bermuda, é santo. Nos infernos que é santo, não na igreja. Ou seja, irmãos, doutrina legalista, e são contra todos que pensam o contrário. Não pode ver um irmão de bermuda que já está condenando e manda para o inferno para uma banda, mas são omissos, né? Quantos acham normal pastores envolvidos em escândalo financeiro? Não, irmão, ele vai prestar conta com Deus. Liga para isso, não olhe para Jesus. Mas o miserável que está todo dia na frente, pregando o evangelho, colocando peso sobre as costas, eu não vou olhar para isso, vocês não vão olhar para mim, irmão? Todos vão olhar para mim. Se eu escandalizar o evangelho, as pessoas do meu trabalho vão olhar para mim, essa rua vai olhar para mim, vão achar estranho. Não existe esse negócio. O camarada está em pecado, está vivendo uma vida desmantelada, ele tem que ser afastado do cargo. Vamos olhar para Jesus. Nós olhamos para Jesus.
E Paulo vai dizer que nós temos que procurar ser igual a Jesus. Se um líder não for perfeição, não, irmãos. Não há perfeição. Mas há aquele que busca. Aquele que desiste de buscar, ele já está tendo o pecado como uma prática costumeira, que a Bíblia chama de iniquidade. E aquele que pratica iniquidade, pode ter certeza que um pastor, uma liderança dessa, vai trazer mais mal do que bem para a igreja. Não existe esse negócio. Então são omissos. E quantos, irmãos? Vive assim. Não, rapaz, mas o rito legalista da igreja está sendo cumprido. Vamos omitir isso aqui. O que é importante é que os nossos dogmas estão sendo realizados perfeitamente. 2 horas de culto só. Quando sai, chega em casa, bate nos filhos, bate nos filhos, bate na esposa, faz tudo que não presta, é desonesto. Mas durante 2 horas de igreja, é o santão. Igrejas legalistas. Igreja legalista, criando assim o evangelho do sacrifício, o evangelho do dogma e o evangelho hipócrita. E uma coisa é certa, irmão, todo legalista, vou mostrar aqui só as características, veja se não é. Todo legalista é bisbilhoteiro da vida dos outros. Pastor legalista é bisbilhoteiro da vida dos outros. Ele tem o WhatsApp, ele tem o Instagram dele, não é para navegar em nada não, é só para ir lá no Instagram do irmão Edinardo. Opa, rapaz, como é que ele tá? Ele é tão bisbilhoteiro que ele não pode ver o irmão que ele já tá, ó. É a visão biônica. Olhando, observando. Bisbilhoteiro. Todo legalista é vangloriado e narcisista, se vangloria. Eu já vi pastor, irmão, se vangloriando porque nunca vestiu uma calça. Isso é motivo de vanglória. Uma bermuda, né? E imagina as pernas, não quero nem saber, né? Mas imagina as pernas como são brancas, né? Pessoa que nunca vestiu uma bermuda, tem nada a ver com isso, né? Tem pessoas que nunca vestiram também, que não tem nada a ver com o evangelho. Meu bisavô não gostava de usar bermuda, e aí? Isso não é motivo, mas se vangloriam. Como que eles se vangloriam? Se acham mais santo que os outros, se acham melhor do que os outros, por conta disso. Todo legalista se considera os únicos salvos, se considera os últimos salvos. Se ele vê você, ele não te considera salvo, né? Trazendo assim um exclusivismo, né? E as maiores oposições, irmãos, que Paulo sofreu, não foi somente dos gentios, não, da nação de outras religiões, foi não. Paulo teve oposições e até irmãos das próprias igrejas que ele fundou. A gente foi exemplo de legalismo, a gente vai para a igreja da Galácia. Paulo funda aquela igreja e ele tem que mandar uma epístola, que é a epístola aos Gálatas, combater o legalismo naquela igreja. Porque chegaram os camaradas lá que se levantaram e disseram: rapaz, é o seguinte, é o evangelho da graça, mas os ritos judaicos a gente vai ter que praticar também. A gente tem que servir a Jesus e crer no evangelho, sim. Mas também nós não vamos deixar de... Oi. Nós não vamos deixar... Não vamos... Oi. Não vamos deixar... Oi. Não vamos deixar... agora sim. Eu perdi até o raciocínio, irmãos. Perdi até o raciocínio. Irmãos. Mas o que é que aconteceu, irmão? Voltou aqui o arquivo. Mas Paulo é o seguinte, está lá na igreja e será? Nós seguimos a Cristo, mas não vamos deixar os ritos judaicos, a circuncisão, vamos continuar circuncidando. Vamos continuar fazendo tudo isso. E Paulo vai combater aqueles legalistas. Isso é legalismo. Não precisa mais praticar os ritos judaicos, não precisa circuncisar, não precisa mais oferecer sacrifício, não precisa, porque nós cremos nesse evangelho, não tem mais como voltar atrás. Então é isso, irmãos, que Paulo sofreu oposição. Ou seja, irmão, para terminar esse ponto, não podemos ter paz a custo da verdade.
Muitos são levados pelo ecumenismo. O que é o ecumenismo? É você estar em comum no meio de várias religiões e pensamentos contrários à sua fé cristã. Quantos pastores no Brasil aderiram ao movimento de teologia liberal? O ecumenismo, irmão, diminui a perseguição religiosa, porém tira nossas convicções. Os discípulos passaram por muitas oposições, mas nunca venderam a verdade. Os falsos reis do Antigo Testamento, que adoravam outros deuses, é um exemplo de ecumenismo. Quantos reis, irmãos, eram levantados e a Bíblia vai dizer que fez mal aos olhos do Senhor? Quais eram as principais coisas que eles faziam? Faziam alianças políticas, e essas alianças políticas incluíam também alianças religiosas. Quando cuidava que não, estava o camarada lá prostrado a outros deuses. Se não usar o exemplo do homem mais sábio que já pisou nessa terra, que foi Salomão, mas que no final da sua vida, pelas diversas alianças que ele fez política, né, e também através de suas esposas, se prostrou a falsos deuses. E assim se corrompendo a verdade. Corrompendo a verdade pelo ecumenismo. Mas a gente vê o outro exemplo dos profetas do Antigo Testamento, que enfrentavam falsos profetas, enfrentavam reis, enfrentavam o sistema, mas eles não vendiam a verdade. Isaías, Daniel, se não lembrar de Jeremias, muitos chamam de profeta chorando, não somente por meras lágrimas, mas pelo sofrimento do seu ministério. Elias, mediante ao rei Acabe, um homem de tanta ousadia que enfrenta os profetas de Baal, mas um homem que não vem, são homens que não venderam suas convicções para agradar aos outros, para passar uma aparência de ser mais legal. Vamos continuar sendo pessoas boas, vamos continuar sendo legal. Aquele que é legal, continue. Só não venda a sua fé. Não seja a custo de sua fé. Se a gente vê o apóstolo Paulo, antes e depois da sua convenção. Antes da convenção, opositor, como já foi falado, perseguindo os cristãos. Quando se converte, sofrendo oposição em suas convicções. Paulo lá em Damasco foi lá para prender os cristãos, tem um encontro com Cristo, quando entra na cidade até pregando o evangelho, o pessoal fica confuso. Rapaz, esse homem aí há pouco tempo estava perseguindo, agora está pregando Jesus. Tanto que Paulo, após ele vai ser apresentado à igreja de Jerusalém, e diz que os irmãos lá não aceitam ele. O concílio lá dos apóstolos, ele diz, rapaz, vamos aceitar esse homem não. Vai que ele está armando uma cilada contra nós. Por quê? Porque a convicção de Paulo foi tão grande, irmãos, naquele momento, né, que eles até ficaram com o pé atrás. Ou seja, irmãos, a gente vê o exemplo de Paulo. Não vendeu os crimes que ele estava sendo acusado. Todos calúnia. Sendo acusado por não adorar os deuses romanos. Convicção. O imperador pedia que até ele fosse adorado. E os crentes de convicção e próprio Paulo, não, vamos adorar não. Realização da ceia. Eles não queriam que realizasse a ceia, porque falava beber o sangue e comer a carne. E eles caluniavam e mentiam, dizendo que os cristãos estavam fazendo canibalismo. E Paulo diz, estão mentindo contra nós, continuar realizando. E esse eram os crimes que Paulo foi condenado, propriamente foi condenado. Mas ele não negou suas convicções. Se a gente for ver o exemplo dele por muitas vezes, de suas fortes convicções. Ou mesmo, até mesmo um país que tem perseguições, que sofrem grandes perseguições, mas irmãos que, usados por Deus pelo Espírito Santo, não negam a fé cristã. Tem muitas perdas, perdem até suas vidas, né? Nos causando assim uma grande vergonha, né? Nós que temos liberdade, muitas vezes não pregamos o evangelho. Pessoas, irmãos, mas tem pessoas, irmãos, que já até desistiram da fé cristã, mesmo continuando na igreja. A partir de quando? Quando sim, são simpatizantes e compactuam com falsas religiões. Já viu aquela pessoa que ela está na igreja,
sou daquela igreja, mas compactua com outras falsas religiões. O menino pode sentir uma coisa que leva pro rezador. Vou já levar pro seu menino, dona menina rezadora. Falta de convicção. Menino fica bom, fala as palavrinhas bem baixinho, não sabe nem o que é que o indivíduo tá falando. Falta de convicção. Não pode ter qualquer coisa, leva pro candomblé. Acredita em horóscopo. Rapaz, o negócio tá dando. Vou já olhar meu horóscopo. Eu sou de Leão. Olha o horóscopo do homem Leão. O meu, irmãos, acho que seria de Escorpião. Olha só a peste. Quem é que eu lá queria ver um negócio desse? Escorpião. Escorpião tem lá o que presta, irmãos. Só serve pra ferroar, né? Só traz desgraça, Escorpião. Eu vou querer um negócio desse? Aí quem te acredita nisso em mil e uma coisa. Rapaz, eu já não adivinho fulano de tal. Aí bota lá a mão lá. Olha aí, fulano de tal, para esse aqui vai dar certo. A pessoa vai diz que vai dar certo. É, ó, recebendo. Falta de convicção, irmãos. Tenhamos convicção de nossa fé. Ah, mas fulano de tal falou uma coisa e aconteceu. E daí? Irmão, ó, deixa eu dizer um negócio pra vocês. Um dia que vocês for pra um falso profeta, um desses aí de falsa religião, falar uma coisa e acontecer, continua com a tua fé. Deuteronômio vai dizer assim, ó, um falso profeta e profetizar uma coisa a vocês e essa acontecer e depois dizer pra vocês, vamos lá e adoremos, nos prostremos a outros deuses. Tenha esse como falso profeta. Irmão, se alguém não crê no evangelho que nós cremos, se alguém não crê na doutrina que nós cremos, se não crê no único Deus que nós cremos, crê em coisa totalmente contrária, se prostra a demônio, mas porque adivinhou uma coisa é motivo de nós ter veracidade naquilo que a pessoa está dizendo? Não. É o espírito do engano, muitas vezes nos testando a nossa fé e nos fazendo levar para o engano. Do engano nós já saímos. Tenhamos convicção. Tenhamos convicção. É fácil, irmão? Não. Mas Deus não nos prova na facilidade. Deus nos prova na dificuldade. Se fosse na facilidade era muito bom. Na facilidade todos nós somos crentes. Na facilidade todos nós temos convicção. A diferença está na dificuldade. A dificuldade que é moldada. A dificuldade é que mostra quem é quem. Então, irmãos, hoje nós vemos também, irmãos, eventos que juntam várias religiões, né? Todo ano eu vejo um evento que é realizado numa cidade aqui, que é juntada duas religiões contrárias. Aliás, eles têm como paralelo, eu tenho como contrário. Faz um evento grande na praça, traz os pregadores e os cantores daquela determinada religião, daquele movimento, e traz o determinado cantor, tudo no mesmo palco, vai um, depois vai o outro. E junta lá todo mundo, e todo mundo na maior alegria. É comunismo. Falta de convicção. Tô dizendo, irmão, você sair daqui, mais briga com todo mundo, o irmão Francisco falou, só é crente, e quem não for, vou descer ele até a mão. Não, eu não tô falando isso, né? Se você sair daqui desse jeito aí, Deus me livre da frente, botar meu nome no meio dessa história. Você vai queimar o filme da igreja e queimar o meu filme. Não. Seja crente pacífico. Tenha convicção de sua fé. Rapaz, eu não vou não. Eu tenho convicção da minha fé. Eu tenho convicção que eu não preciso me prostrar numa estátua desse tamanho, não. Eu tenho um Deus que ele é espírito, que tudo vê. Ele não tem forma. Eu vou me misturar com pessoas que estão adorando a imagem de escultura? Não, eu tenho convicção da minha fé. Respeito eu devo a todo mundo. Respeito eu devo a todo mundo. Mas eu não vou não. É isso, irmãos. Convicção. Ah, irmão, mas tem fulaninho que é tão legal. Fulaninho, meu parente. Ô, camarada legal. Não tem essas pessoas, né? No nosso trabalho, na nossa família. É tão legal, me chamou. Tem um líder também que eu vejo na televisão. Eu sei que não é certo, é de outra. Fala heresia, ele é tão legal. E quem foi que disse, irmãos? Que a gente veio aqui para agradar homem, para ter apreço pelas pessoas. Quantas pessoas também eu conheço que é legal, mas que prega heresia contra outras religiões? É como Paulo vai dizer lá em Gálatas 1,
10. Porque persuado eu agora a Deus, aos homens e a Deus? Ou procuro agradar a homem? Se eu estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Deus. Como é que a gente vai ser servo de Deus procurando agradar aos outros? Em uma determinada pregação eu falei que aquele que procura sempre fazer algo que é errado agradando os outros, ele vive escravo daquele agrado. Não vamos agradar ninguém, irmãos, sem custo da verdade. Mas para nós encerrar, irmãos, o conhecimento nos dará segurança contra a oposição. Vamos encerrar, tá bom? Jesus termina assim: mas tenho-vos dito isso a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembrei do que vou-la tinha dito. E vos não disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Jesus está dizendo: eu estou dizendo para vocês lembrar, né? Que vocês lembrar. Quando acontecer, vocês vão ter o conhecimento e lembrar daquilo que eu vos disse. Eu não disse antes que eu estava convosco. Está perto de eu ir, de eu ser morto, crucificado. Então eu vou falar para vocês agora. Ou seja, irmãos, eu quero tratar esse ponto, esse último ponto, com uma importância do conhecimento para nos dar segurança nesse momento de oposição. Porque eles iriam lembrar, eles iam ter conhecimento, eles iam ter ciência de quando a perseguição e a oposição acontecessem, porque Jesus falou. Mas eu quero tratar, irmãos, e aplicar de uma forma de conhecimento, de buscar conhecimento, de conhecer a Jesus. Pessoas se opõem contra a gente, nós não vamos ter firmeza, nós não vamos conseguir refutar, não vamos conseguir fazer nada se nós não tivermos conhecimento. E o analfabetismo bíblico causa insegurança. Crente, irmãos, que não se sente ofendido quando a sua fé cristã é atacada, é um sinal que ele não lê Bíblia, não tem conhecimento. Eu estou falando, irmãos, é conhecimento, não de você pregar, ser um expert, você conhecer sua fé cristã. Conhecer a fé cristã, ter firmeza ao defender a nossa fé. Por isso hoje, irmão, é mal visto pregações que denunciam práticas erradas, heresias, são mal vistas. Elas são pregações que são tidas como, até mesmo, chamam como alguém que está querendo mexer com algo, baderneiro. Por quê? Porque as pessoas perderam suas convicções, né? E convicção, irmão, que não consegue nem ver o caos que a heresia causa. Se você não consegue ver o caos com a heresia causa, você está por fora. Causa destruição. Destruição. Lutero vai falar uma frase que os falsos profetas fazem mais mal do que os guardas de bordéis. Guardas de bordéis. Segurança de um bordel. Sabe por quê? Porque os seguranças e os guardas de bordéis, eles pecam só contra a carne, mas os falsos profetas, eles pecam contra o espírito. Eles levam as pessoas à condenação por falsos ensinos. Então, temos que ter conhecimento e convicção. E temos que nos preparar, irmãos. Temos que afiar nosso machado, né? Afiar o nosso machado é procurar conhecimento. E vai dizer, aquele que quer conhecimento, peça a Deus. Aquele que quer desenvolver, procure estudar as Escrituras. Procure meditar nas Escrituras. Procure a indicação de bons livros. Procure a indicação de bons pregadores, boas pregações. Se interesse pelo estudo. Adquira seu conhecimento. Não para sair mostrando por aí, apontando o dedo e todo mundo dizer isso é conhecimento. Mas para servir para você mesmo. O mais beneficiado pelo conhecimento que nós buscamos somos nós. Isso é afiar o machado. E temos que ter convicção do que cremos, mano, para não servirmos de escárnio, sabe? Sabe aquele crente que ele vai servir de escárnio? As pessoas chegam, rapaz, tu é crente, é? Aí quando começa a se opor, só serve de escárnio, tem convicção de nada, ou senão tá no meio dos ímpios lá, sem convicção, na roda de escarnecedor. E a pessoa olha ali o irmão ali, ó, olha ali a irmã, pessoal, tudo falando em moralidade e ele lá do meio, até achando graça. Só serve de escárnio. Só serve para falar mal. Então é isso, irmãos. Essa é a pregação de hoje. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Jesus nos chama, irmão, para que venhamos sair daqui conscientes dessas verdades. Enfrentar essas circunstâncias com sabedoria, mas mantenhamos nossa convicção. As oposições vão vir? Vão. Pode ter certeza. Mas que nós saímos aqui convictos e com a espada da defesa do Evangelho. E assim defendendo nossa fé. Que nada venha nos fazer deixar isso. Nada desse mundo. As verdades bíblicas.
a convicção bíblica. Que Deus em Cristo nos abençoe. Queridos, vamos ter café, né? Lembra, Maria? Pronto, café e biscoito, tá bom? Então vamos encerrar. Vamos fazer aqui uma oração. Tem louvor? Vamos ter um louvor, irmãos, para encerrar.